Mais um podcast Pode Falar com Laodiceia Dourado e Alexandra Teles. E no episódio de hoje nós recebemos Maria Helena, uma especialista em educação, servidora pública e também secretária da Mulher do município de Novo Gama. Bem-vinda, Maria Helena. Ai, boa noite, Laodiceia, bom dia, Alê. Boa noite, Alê. E é um prazer, uma honra estar aqui hoje com vocês, compartilhando esse momento, né? Momento de volta ao passado e falar um pouquinho da minha história. Eu espero que é o que nós estamos aqui, todo mundo na expectativa, curioso para saber, né? Você que está aí na tela, nos assistindo, pedimos aí, por gentileza, que você compartilhe com mais pessoas. A história da Maria Helena eu tenho certeza que vai trazer aqui grandes experiências para você crescer. Então, não fique só para você, compartilhe com mais uma outra mulher, mande aí, encaminhe aí nesse link para mais pessoas, compartilha, comente também, deixe seu comentário, uma palavra motivacional, tanto para Maria Helena quanto para o nosso podcast. Nós aguardamos aí a sua mensagem, tá? O seu like, não esqueça de compartilhar e também de inscrever no canal. Mas não podemos deixar, gente, de mandar aí um grande abraço para todas as mulheres empreendedoras. Esse é o quadro de Mulher que Empreende, empreendedora, né? Com essa grande líder, Alexandra Teles, não é isso, Alexandra? Isso. Então, hoje eu estou muito feliz, Maria Helena, porque a sua história é linda. Eu sei um pouco dela, né? Mas hoje até eu vou ouvir mais ainda, né? Mais profundo, que eu digo, né? E a gente vai deixar você à vontade para você contar a sua história. Até que nos bastidores a gente estava até comentando, eu comentei com a Laodiceia, o quanto eu fiquei impactada, né? Pelo que eu vi na sexta-feira. Eu não sabia que você era assim tão importante, aquilo que eu vi lá na PAI, né? Eu fiquei muito emocionada. Eu comecei a ver você com outro olho. É sério. Eu falei, gente, é muito lindo o que ela faz. E talvez tem muita gente que não imagina e nem faz noção, não tem noção do que você faz, entendeu? Hoje, quem é a Maria Helena? Né? Então eu fiquei muito impactada, viu, Laodiceia? E porque assim, né, a gente vê que ela é educadora, né? É também especialista em inclusão, né? E secretária da Mulher. Então, assim, muitas funções, servidora pública também no município de Novo Gama. Então a gente quer saber quem é Maria Helena por trás de todos esses títulos, né, gente? Vamos lá? A Maria Helena é uma mulher de superação. E começando assim lá do início, eu digo que eu sou uma mulher que veio menina do Nordeste, né, de uma família grande e que veio para cá com 8 anos. E aos 13 anos, eu fui alfabetizada aos 13 anos com muita dificuldade e aí venho levando de família nordestina que vai e volta, então não tem uma escola fixa, ao mesmo tempo que estava aqui na escola, já tinha que ir embora, e aí mudava de escola, então eu só fui alfabetizada aos 13, de 13 para 14 anos, quando na igreja descobriu que eu não sabia ler. E eu tinha muita dificuldade no aprendizado. E vim levando essa parte sem ler, sem saber, sem conseguir, tentando superar aquilo nas escolas, sofrendo bullying por não saber ler. Aos 15 anos, eu gostava muito de dançar, então fiz balé aqui na Escola Estadual do Novo Gama. Fui aluna e depois professora. No estadual? No estadual, aqui do Novo Gama. Lá casei com 15 anos, Laodiceia, casei muito nova. Muito nova. Naquela época a gente podia aumentar a idade para casar, né? Era assim. Eu tive que aumentar a minha idade para casar, passar para 16 anos, que naquela época, com 16 anos, você já podia casar, né? Casei com 16 anos, fui embora, depois voltei. Voltei aos 20. E aí segui minha vida, voltei a estudar, né, também com muita dificuldade.
fui fazer a EJA, né? Porque eu perdi muito tempo. E daí eu consegui, identificaram, né, na escola que eu tinha dislexia. E daí a gente descobriu o porquê da dificuldade que eu tinha de aprendizado. Mas eu tinha um lado que superava todos esses, que era o lado do cognitivo, do lado do raciocínio lógico, que eu era muito boa em matemática, em lógica. Eu tinha dificuldade só na parte linguística. E aí uma coisa ele superava a outra. Também tinha muita flexibilidade no corpo, gostava de dançar, voltei a fazer balé, gostava de dançar demais. Nossa, eu era apaixonada pela música. E daí eu fui fazer faculdade, já com 30, acho que depois dos 30 anos. Na faculdade foi que identificou a dislexia. E a gente foi nessa dificuldade toda. E naquela época não tinha tratamento? Não tinha. A dislexia é uma deficiência, que não é deficiência, é uma dificuldade, né, intelectual, e que são ruptura de informações. Você olha, você escuta e manda, o ouvido ele manda as informações para sua boca e você pronuncia. A dislexia ele tem ruptura nessas informações, nesses fios. Um delay, nem sempre aquilo que você escuta você consegue falar. Nem sempre aquilo que você vê você consegue expressar, falar, né? Então, acontecem os cortes. E eu tinha isso, só que naquela época era muito difícil. Tem acompanhamento? Não tinha acompanhamento, né? Na própria escola, né? Que hoje tem os monitores, né? Que dá todo esse suporte. Não tinha. A gente sabe das deficiências que é visível ao rosto, né? As características. Você olha para a pessoa, você identifica uma deficiência, que é a síndrome de Down, o autismo, se for num nível, né, mais avançado. Mas a deficiência intelectual, ela é a deficiência pior que tem para ser identificada. Porque a pessoa não muda a sua característica, a sua fisionomia. E aí é a dificuldade das pessoas. Muito embora a dislexia é uma deficiência que você consegue superar, né? Você supera ela, porque você consegue aprender, né? A conviver, né? E aprender. Só não consegue aprender no ritmo de uma pessoa dita normal. Mas você consegue com dificuldade e superação, que são as superações que a gente tem, que a gente fala. Que eu falo que são as rupturas que a gente... São as muralhas que a gente quebrou para poder aprender. E aí eu identifiquei aos 34 anos que eu não podia parar de estudar. Que eu precisava estudar. Porque a dislexia, ela só é rompida pela memória, pela memorização, pelo praticar ali, estudar todos os dias. É mesmo? Pelo aprender todos os dias. Pelo estímulo que você precisa tem que estar estimulando ao cérebro. Sempre, né? O cérebro da gente ele tem que ser estimulado. estimulado. E quanto mais você estuda, melhor você consegue superar. Justo. Gente. E essa foi a forma que eu consegui para superar. Sabe? Eu tinha uma dificuldade muito grande de falar sobre essa superação, de falar sobre esse bullying que eu tive na minha adolescência. Eu imagino, Maria Helena, porque você com 13 anos não sabia ler, não sabia escrever, imagina como você sofreu na escola, né? E eu sempre tive uma formação física boa. Com 13 anos eu já era uma moça bonita, porque eu tinha um porte muito bonito, devido 15, à educação física que eu fazia. Eu era ciclista, eu era, atleta e dançava, então eu tinha um porte bem legal. E isso, com 13 anos, eu já tinha, uma moça formada, né, fisicamente. Então, mas não sabia ler.
Meu Não Deus. sabia ler. Imagina. E isso acontecia na escola. O fato de você não saber ler, sofria bullying com isso. Sofria, com né? certeza. Porque por você não saber ler. Discriminação, o grupo da escola, né? Não queria mais Era, ninguém queria formar grupo comigo, porque eu era considerada a burrinha da escola, né? Só que eu tinha um lado que superava isso, que era o fato de ser muito bonita, sabe? Isso me ajudava. Às vezes eu sofria preconceito por ser bonita, porque eu sempre gostei de atletismo, então eu tinha uma formação física boa. E os meninos me ajudavam na escola, e as meninas achavam ruim com isso, né? E eu acabava que sofria esse tipo de preconceito. Não por ser feia, mas por ser burra, mas bonitinha. E tinha essas... É uma maneira que a gente fala, né? Mas A gente vai porque descobrindo as formas que você tem para poder estimular. Se falta um estímulo, você estimula outro. Um outro sentido seu, ele é estimulado, né? Quando você, por exemplo, o deficiente auditivo, ele não tem audição, mas aí passa a visão dele funcionar 100%, porque você perde um, estimula o outro. Entendeu? E qualquer pessoa que tem um tipo de deficiência, ele busca outros membros para que sejam estimulados para superar aquilo. E é isso que eu falo, a gente vive de superação, né? E foi o meu caso. Eu tinha muita dificuldade de falar sobre a minha deficiência, né? Quando eu fiz mestrado, Laodiceia e Ale, eles queriam que eu fizesse um livro contando um pouco da minha história. E eu, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Eu comecei a voltar. Isso para mim foi buscar lá dentro do meu interior uma coisa que eu queria esquecer. Porque né? te machucava. Porque aquilo machucava, né? Então eu busquei isso. E o que eu lembrei? Que eu era católica, eu sou católica, né? E eu fazia, para fazer a primeira comunhão, e foi lá que eu descobri que a irmã descobriu que eu não sabia ler, era porque ela me dava os livrozinhos, as histórias para eu ler, e eu levava para casa, eu treinava com a minha irmã lia para mim, eu decorava, e lá eu colocava como se eu estivesse lendo. Só que um dia ela pegou um livrinho para eu cantar, e ela descobriu que eu não sabia ler. E aí ela chamou a minha mãe, foi aí que a minha mãe descobriu que eu não sabia ler, e eu consegui enganar todo mundo. Meu Deus! Aí ela contratou uma professora, até hoje eu lembro que essas coisas a gente não esquece, Dona Gonçalinha, nossa vizinha, para me dar aula individual, aula particular. Foi aí que eu comecei a ser alfabetizada, já com quase 14 anos. Foi aí que eu aprendi a ler. Por quê? Porque eu, quando estava na sala de aula, e isso eu lembrei no mestrado, a professora muitas vezes falou assim, e muitas vezes eu repeti isso na sala de aula, eu como professora. Gente do céu, eu preciso fazer um quadro no teto, porque esse menino, ele fica, né? Você está dando a aula lá na frente, e ele fica olhando para o teto. E eu me via sempre nisso. Por quê? Porque eu buscava mesmo no teto, sabe, sentido para aquilo, para aquela aula, que aquela aula para mim não tinha sentido nenhum. Porque no momento em que ela escrevia lá no quadro, aquelas letras, elas dançavam. Elas dançavam, as letras dançavam. E muitas vezes, você vê que aquilo era tão forte, que as letras, às vezes, eram em formato de bichos, sabe? De monstro. Elas saíam do quadro, saíam pela janela. E aí eu acompanhava as letras voando e saindo da sala. Aquilo me dava pavor e eu ficava com trauma. Meu Deus. E eu não tinha sentido para mim. Não tinha sentido aprender a ler. Aquilo lá, para mim, não tinha sentido nenhum. Não memorizava? Não, porque não tinha interesse. Não tinha interesse. Então, para ela, não... Imagina quantas pessoas, né, já passaram por isso. Em salas de aula, muitas vezes se repetiu isso. E aí você passa a ter um olhar diferente para o seu aluno. Quando você observa que esse aluno, ele está buscando
a informação no canto da sala, na parede, no teto, na janela. Às vezes ele dispersa por uma borboleta que passou, por um mosquito que atravessou ali. E aí a gente, como professora, que você vivenciou isso na sua vida, aí você passa a ter um olhar diferente para esse aluno, buscando suporte, buscando ajudar, trazendo esse menino para a realidade. Que pode, né? Você não sabia ler até os 13 anos, aprendeu com 14 e depois você ensina hoje. Sim. Isso que é uma superação. Você vê, você aprendeu e se tornou professora. O meu sonho era ser professora, porque eu sofri muito com bullying de professor. Então eu queria ser uma professora diferente. Eu queria dar uma aula diferente. Eu queria fazer um planejamento onde eu pudesse alcançar a dificuldade desse menino e sanar a dificuldade. Porque quando você identifica o bloqueio, quando você identifica a dificuldade, você consegue ajudar. Porque é igual a doença. Você só tem a doença até você descobrir que tipo de doença. É por isso que hoje as escolas, elas pedem muito o diagnóstico das crianças, né? Sim. E aí tá todo mundo correndo para buscar esse diagnóstico, onde que não tá tendo neuro, não tá tendo especialista, e tá esse sufoco, né, na educação. Mas não é nem só isso, Laudicea. Muitas vezes eu já vivenciei isso. Professor que não parece ser professor. Ele não dá aula com amor. Ele dá por dar. O professor, eu vou falar aqui do nosso município e do município de Valparaíso, que eu fui efetiva nos 2 municípios. Eu era professora no Valparaíso e passei no concurso aqui no Novo Gama também, e eu trabalhava nos 2 municípios. E eu comecei a ser professora de educação especial no Valparaíso. A gente começou lá no início também, em 2005, que a gente iniciou a educação especial lá. E a gente sabe que os nossos professores desses 2 municípios, eu falo por experiência, são professores aptos a trabalhar com a educação especial, professor com as dificuldades. Tanto é que nós temos um núcleo de alunos que têm dificuldade e nós temos um núcleo de alunos que têm deficiência, que é diferente. O aluno que tem dificuldade, ele só tem a dificuldade até ele conseguir um laudo. No momento em que ele conseguir um laudo, ele passa a ter uma deficiência, se for realmente deficiência, né? Se não, pode ser transtorno, pode ser um distúrbio, pode ser um problema de dificuldade mesmo, porque a gente tem vários fatores que o aluno tem dificuldade e que ele pode ser sanado, às vezes, com medicação, né? Com uma Ritalina ou algo parecido. E assim, hoje o professor, ele está apto a identificar, a trabalhar com esse aluno. E a gente fala que o professor, ele, no momento em que ele faz um concurso, ele passa, ou ele faz um processo seletivo e ele passa, e ele vai trabalhar com esse aluno, realmente esse professor ele está apto. É o caso dos professores nossos aqui, né, dos municípios. Ele tem aptidão para trabalhar com esse tipo de alunos. Você está falando do professor que às vezes não tem o perfil para trabalhar, mas você está falando de um professor antigo, porque antigamente era assim mesmo, né? Hoje a gente já sabe que o professor, os professores têm perfil para trabalhar. Às vezes eles não conseguem identificar a dificuldade ou a deficiência do aluno. Que aí eles precisam do diagnóstico para poder saber trabalhar. Um especialista para conseguir trabalhar dessa forma. Por isso que hoje nós temos os núcleos que funcionam dentro da escola, né? Para poder, quando o professor identifica a dificuldade, ele encaminha o professor. Dali, ele vai para uma equipe multiprofissional para buscar. O que acontece ainda é a vulnerabilidade das famílias. Hoje não é fácil conseguir um neuro para laudar uma criança. É difícil. É caro ali. E quando caro. acha? É caro. Acha?
nós não temos. Pelo o público é muito difícil. Tem crianças que ficam aí numa fila de espera por 5, 6 anos e não conseguem um laudo. E aí a doença da criança vai só avançando, o diagnóstico dela só vai agravando. Porque tem que fazer Não os toma, tratamentos, né? O acompanhamento. Não tem, é difícil. A Não tem como deficiência tomar um não é remédio. doença. A deficiência, ela não é uma doença. A deficiência é uma dificuldade, A né? dificuldade, É uma, mas a gente que tá assim, a gente fala isso, né? Porque, meu Deus do céu, tem menino que é benção. Se você olhar lá, aí vai ver o cara. Tanto é que não existe remédio para deficiência, mas existe as formas de cuidado, né? De terapias para esses meninos, para eles desenvolver. Às vezes desenvolver o físico, quando é deficiência física, desenvolver o intelectual, quando é deficiência intelectual. Hoje tem muitos meios, já mudou bastante, né? Avançou muito, né? A medicina, a tecnologia tem ajudado bastante. Então, E ela gosta. Eu falo que a Maria Helena, ela e aí, amada, Ale, ela como gosta respondendo o que você falou no início do nosso bate-papo, foi isso que me levou a ir para a educação especial. Foi isso que me incentivou. é isso que a gente queria saber. Foi isso mesmo. que me motivou. Que te motivou, que levou a você especializar, né? Na inclusão. A me especializar. Toda a minha especialização, Laodiceia, foi na educação especial. Tudo que eu estudo, eu busco sempre. Hoje eu estou com uma pasta diferente dessa, mas não tão diferente, porque a gente trabalha com as mães atípicas. Eu te mostrei lá, né? Mostrou. Que todos os nossos meninos, eles têm uma mãe. E essa mãe, a gente precisa de cuidar dela. Porque se a mãe não está bem, automaticamente o aluno, ele não está. E não é só os alunos especiais, não é só as mães atípicas. Helena, as pessoas deveriam ir lá mais naquele lugar? A gente convida muita gente, porque a gente fala sempre sério, que quem vai lá, Laodiceia, nunca mais é a mesma pessoa. Não é, eu não sou, depois do dia que eu fui lá. Eu fiquei assim, emocionada, encantada com o que eu vi. As pessoas realmente têm que ser resiliente, né? E você precisa ser resiliente no momento em que você se coloca no lugar do outro. E quando você vai numa instituição igual a PAI, você vê falar, Maria Helena, mas você não tem noção. Enquanto você não vai lá e você não vê com seus próprios olhos como funciona ali, aquelas pessoas que estão ali. Eu tô te falando que depois que eu fui lá, até o olhar meu em relação a você mudou. Eu falo que para trabalhar lá, as pessoas, tem professor que chega lá e fala assim, eu caí aqui de paraquedas. Aí eu já falo logo, não, meu amor, você ou foi preparada, ou você foi escolhida, ou você escolheu trabalhar aqui. Se você acha que você caiu de paraquedas, então aqui não é o seu lugar. Porque aqui é um lugar que, para vir para cá, você precisa ter perfil. Você precisa ter amor. Porque eu digo sempre que a gente só dá aquilo que a gente tem. Se você não tem amor, você não consegue passar para ele. Você não consegue doar, né? Porque você não tem. Então, não adianta você ir lá, querer achar que não, eu vou estar aqui, porque aqui é melhor. Não é. Porque lá você vai lidar com alunos que eles fazem vômito em cima de você, que ele faz cocô e você é obrigada a trocar, ou pelo menos obrigada a ter o contato com ele. Ele é uma criança que às vezes ele balbucia muito, ele tá sempre, sabe, salivando. E isso de todo jeito. Né? De todo jeito. Nós temos alunos lá que ele só é trocado quando ele vai para a PAI. Nós temos alunos que se alimentam através de sonda e que ele está sendo alimentado lá e que ele mostrou tudo lá, tem tudo isso. Hoje nós temos alunos sondados lá e nós temos cadeirante, nós temos autista, nós temos pessoas com síndrome de Down, nós temos crianças com altas habilidades. Então nós temos todo tipo de deficiência lá e nós temos desde o grau mais severo
do que o grau mais leve, que você viu os meninos de um grau bem mais leve, né? Foi. Mas nós temos meninos que são severos. Temos Eu não consegui nem ver tudo, né? Só vi um pouco, né? Porque o horário que você foi lá não era um horário de atendimento, era um horário de festa. Ali nós não temos autista em festa, porque o autista ele tem resistência ao barulho, né? Então eles não então, conseguem ficar. Alguns. E ela disse que lá já tá pequeno. Entendeu? Que tá pequeno. Hoje nós lá temos, nós atendemos 127 alunos. Olha aí, você vê. E o espaço nosso hoje já está pequeno, porque nós atendemos os níveis todos, né, da EJA, atendemos o menino desde quando ele chega, sem coordenação, e a gente vai estimulando até ele conseguir ser uma criança que às vezes consegue alfabetizar. E existe aqueles que já chegaram alfabetizados também, que a gente precisa preservar o conhecimento dele, para que ele não perca, né? Que é a EJA. Quando a gente consegue preservar esse conhecimento do aluno e aquilo que ele já trouxe, então a gente já se sente muito feliz. Mas tem os nossos meninos que eles não conseguem, ainda está lá naquela fase lá de garatujas, que eles não conseguem nem fazer um risco, né? A gente tem que pegar na mão para que ele faça. Maria Helena, gente, tá vendo aí? É uma professora e a gente tá aqui aprendendo com ela. Tanto que nós estamos, eu e a Lê aqui, ó, né? Só aqui, ó, de tanta experiência que ela tá passando pra gente, conhecimento, né? Isso é o papel de uma professora, né? Então, que se especializou e que ama o que faz. Então, esse é o diferencial da Maria Helena. Mas nós queremos saber mais dela, né? Maria Helena é mãe, avó. Isso? Isso. Começou muito cedo, né? Com os 15 anos. Mas você tem quantos? Dois filhos. 2 filhos. Quantos netos? Alex Gabriel. Eu tenho 3 netos, mas está chegando outro agora, o Pedro Gabriel. Está chegando agora, de setembro para outubro. Aí vai para o 4º neto. Parece que vai parar aí, porque as noras não querem mais ter filho, né? Os casais agora é hoje 2, né? No máximo. Tem 2 filhos no máximo e já tá de bom tamanho. Eu queria muito 6 netos. Olha, você é natural de onde? Assim como eu queria 4 filhos, mas eu não consegui. Eu sou cearense. Cearense. Sou de uma cidade do sertão do Ceará, né? Crateús, pertinho de... Não é tão perto de Fortaleza, mas é como daqui em Goiânia, um pouco mais longe. E é do sertão, lugar quente demais. Mas aí, você continua alguma atividade esportiva que você, né, iniciou, que é atleta? Academia. Eu tenho um problema de coluna e daí eu tive que parar muitos exercícios. Ciclismo. Que eu gostava. Você fazia também? Eu fazia. Aí hoje é só academia mesmo. Eu sou adepta à academia. Eu passei muito tempo sem fazer academia por conta da coluna. Aí comecei voltando de pouquinho, que eu tive várias lesões na coluna. E aí voltando de pouquinho com pilates, com natação. Aí agora, graças a Deus, eu estou num momento que estou bem. Posso dizer que estou bem. Sem dores no joelho, sem dores na coluna. Bom. E aí, mas sempre ativa. Que posso, não pode parar. Não pode parar. Assim não pode parar de estudar também, tá, assim gente? Assim como eu não posso parar de estudar, eu também não posso parar as atividades físicas. Então, acho que todo mundo tem que estar estudando sempre, porque as coisas mudam demais, é muito rápido, a evolução, a gente tem que estar acompanhando. Agora a gente vê aí a questão da tecnologia. Se você não acompanha, você... Aqui mesmo é um desafio. Você chegou aqui e viu a gente aqui no desafio, aqui nos bastidores, montando tudo isso aqui. Tudo isso é tecnologia, não é? Todo o sistema para poder acontecer aqui é tecnologia. Mas, Maria Helena, parabéns. A PAI é um exemplo. A gente sabe disso. Conheço você há muitos anos. E sempre conheci Maria Helena assim, com essa história, né, da inclusão. Então, essa é a sua referência, o seu papel, a gente sabe, do seu compromisso, do seu amor em cuidar, né, em acolher. Então, você está de parabéns, é lindo. Eu estou, de fato, devendo a visita, eu vou à PAI conhecer, eu sei. Sei que você foi fundadora da PAI aqui no município, né? E você carrega aí como uma missão de vida, é isso, né?
É verdade, Laodiceia. Quando eu comecei em 2010 fazer um projeto de uma escola, queria uma escola que ajudasse a esses meninos quando eu vim aqui para o Novo Gama, porque não tinha. E lá na escola onde eu trabalhava, lá na Bernardo Ellis, que fica lá no Residencial Paraíso, lá eu fiquei, acho que 6 anos, se eu não estou enganada. Fiquei lá, eu fui professora, coordenadora, fui diretora, e eu tinha uma mãe que deixava o filho na escola e ela trabalhava da saúde. Na dengue, ela trabalhava visitando as casas, eu esqueci agora como que fala, mas ela... Saúde em casa? Tipo... Ela tinha uma filha especial, agente de saúde. Isso mesmo. Ela tinha uma filha, que eu posso até falar o nome, porque é a Thaís. A Thaís era uma menina bem comprometida e a mãe levava ela, sabe, para essas visitas. Eu ficava, sabe, vendo ela todo dia, naquele, sabe, deixava a aluna na escola e levava a outra para fazer essas visitas. Quando ela voltava por lá, pegava a aluna, ia para casa. E eu dizia, gente, eu preciso fazer alguma coisa por esses meninos. Eu falava com ela, um dia eu ainda vou abrir uma escola, fazer não sei como, mas eu ainda vou para atender os meninos daqui do município de Novo Gama. Enfim, e aí comecei a trabalhar, né? Comecei a rabiscar, comecei a escrever como que seria essa escola dos meus sonhos, que era a escola, né, para atender os meninos especiais daqui. Mas não atender esses meninos como havia os atendimentos, que era, você vai lá e tem 1 hora de atendimento, né, e depois vai embora. Eu queria algo que fosse, cuidasse do aluno, da criança, enquanto a mãe fosse trabalhar. E daí veio esse desafio de montar um projeto. Quando foi em 2013, eu vim para a Secretaria de Educação como diretora pedagógica, né? E daí eu conheci o Maurino, o sargento Maurino. Maurino levava os alunos especiais daqui, para o Gama. Ele levava de graça esses meninos. Para ajudar. Levava para o Gama, para o centro de ensino especial. E um dia ele chegou na Secretaria de Educação, falei, Maurino, me fala um pouquinho de você. Aí ele falou um pouquinho dele, eu falei um pouquinho de mim. Eu falei, o que você acha da gente montar uma escola? E aí ele falou assim, uai, irmã, que ele chamava a gente de irmã. E aí, irmã, bora. Ele achou que eu estava brincando. Mas dali para frente a gente começou a reunir, começamos a trabalhar. Eu mostrei para ele já o projeto que eu já tinha escrito, né? Falei, meu sonho é esse daqui. Aí ele falou, o meu também, irmã. Eu tenho um filho que é especial, é autista, nível 3. E vamos montar assim. Eu falei, então tá bom. Eu vou cuidar do processo e você cuida de recrutar esses meninos que você leva para o Gama. Traz esses meninos de volta para o Novo Gama. Aí comecei a pesquisar, fiz uma pesquisa de quantos alunos, pessoas especiais tinha no município de Novo Gama e levei para a prefeita, né? Mostrei, aí ela, traz o projeto pronto e vamos ver. Nisso você sabe das dificuldades que é. A gente vai batendo em porta, até, e a gente vai aqui, vai lá. Só em 2017 foi que eu consegui montar lá no Novo Gama uma casa, né, que o Miguelão me deu um espaço, uma casa para eu montar. Eu fui lá, expliquei para ele, eu não consegui ir pelo lado público, aí eu fui e falei, vou lá ver. Miguel é muito meu amigo, uma pessoa de bom coração, e ele me conhece desde criança. Muito amigo do meu pai, nós fomos vizinhos, enquanto eu era criança e adolescente. Então, eu falei para ele do meu sonho, e ele falou, tem uma casa assim, você quer? Eu quero. Aí, porque eu precisava para poder registrar toda a documentação. E fui lá, montei, comecei a fazer a matrícula. Naquela época não tinha internet. A gente tinha que bater na porta. No papel. Tinha que bater na porta, no papel. E aí eu comecei a chamar, junto com o Maurinho, chamar os meninos. Fizemos a matrícula dos meninos e eu comecei a atender numa sala dessa casa. E aí consegui alguns voluntários para me ajudar,
buscando, foi fácil assim não, mas É, buscando, desafio, eu imagino. consegui tantos alunos que aí ficou pequeno demais. Aí quando ficou pequeno, aí eu fui novamente na prefeitura. E aí eu falei com a prefeita novamente, e ela falou, não, tem um espaço assim, assim lá no Lunabel. Tem um centro de convivência, serve para você servir. Aí fui lá para o centro de convivência no Lunabel. Por quê? Eu pesquisei que o maior índice de pessoas com deficiência estava no Lunabel. Porque quando foi dada aquelas casas lá no Lunabel, preferenciou as pessoas que tivessem na família uma pessoa com deficiência. Então, o maior número estava lá. Aí eu falei, vai ser lá. Aí fui. No lugar certo, né? Aí o centro de ensino ficou pequeno demais. E aí a gente conseguiu uma escola. Era a escola que tinha desativada no município, era a escola do Buracão. E a gente foi para lá. E lá eu consegui uma emenda parlamentar, até falei com a lei, e a gente fez a reforma da escola. E lá, hoje está pequeno novamente. E é grandão lá. Na época, a gente fala assim, eu estou falando a grosso modo, mas na época foi muito a dificuldade, porque hoje nós temos um grupo de servidores, e que esses servidores vêm de um convênio que é feito com a prefeitura. Então, assim, e naquela época nós não tínhamos, porque tudo que você buscava, a instituição tinha que ter mais de 3 anos. Então, só podia. Então, de 1 a 3 anos, foi de muita dificuldade. A gente fazia blitz na entrada do Novo Gama, parava os carros para pedir dinheiro, até para ajudar aos voluntários, porque tinha voluntários que estavam lá e começou a gostar do projeto. E aí, vamos lá, Maria Helena, então, mas como é que eu vou sobreviver, né? Não tem como. Não tinha como. Aí eu ia para lá, renda, né? A gente ia para lá com os meninos e com os servidores, parava os carros na sexta-feira, junto com o Maurino, a polícia militar, gostava demais do projeto. E aí ajudou nisso, a gente conseguiu dinheiro para aquela semana. Olha que E aí a gente conseguia ir no mercado, pedia, sabe? Buscava ajuda com o empresário, com o político também. Então foi assim, aí a gente conseguia para uma semana. Na semana seguinte a gente ia novamente. Até que o conselho me denunciou. Meu Deus. Porque eu estava usando, né, os meninos para pedir dinheiro, estava usando a polícia Você militar. vê, né? Achar para contribuir, quem para ajuda. contribuir, para ajudar. Não acha, mas você tá ali. E aí, onde buscando. que vai parar a Maria Helena? No Ministério Público. É mesmo, Responder. Maria. Mas Como é foi que a as pessoas- melhor coisa que aconteceu Porque na o minha Ministério vida. Público acabou abrindo as portas. Porque eu falo, eu Mostrando a agradeço realidade. todo dia a essas denúncias. Porque num dia que eu fui que eu parei um carro, Laodicea foi muito engraçado esse dia. Eu parei um carro, lindo, lindo carro. Quem era que estava no carro? O juiz. Olha. Eu acho que ele não vai importar de eu falar o nome dele, Dr. Christian. Parei ele e falei. Aí ele falou, você então é a Maria Helena. Você é famosa já aqui, ó. Aí eu Olha falei só. com ele me deu uma nota de R$100. Sabe? Foi Marcou, o dinheiro. né? Marcou. Aí ele pediu para eu ir na segunda-feira. Eu falei, não, eu já tenho mesmo uma intimação para estar lá na segunda-feira. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida e na vida da história Pai. linda. Eu não sabia como foi que aconteceu tudo isso na Quando Bahia. eu Hoje cheguei tem quantos lá, alunos? Tem quantos hoje? 127 alunos. 127. Eu tô te História falando, linda. Laodicea, quando eu cheguei Que lá, superação. eu fiquei encantada. E a gente não sabe a história por trás daquilo, do que aconteceu. A gente só vê aquilo ali, né, ô Maria Helena? Por isso que eu tô te falando, as pessoas precisam ouvir. Quem é a Maria Helena? Como é a história sua? Eu tenho uma amiga que ela falou assim, Ale, tá sendo tão importante esse podcast de vocês, porque a gente está descobrindo história que a gente nunca imaginava que a pessoa tinha, Laodicea. Eu não sabia da história da Maria Helena. Né? Assim. Então, a gente Como foi sabe que o começou quanto toda a superação. Isso, o quanto isso está sendo importante. A trajetória, né? Então, o que a gente vê na que Maria aconteceu? Helena? A mulher aguerrida, a mulher que não desiste, a mulher que superou, né? Superação, Tudo, é a desde palavra. lá do seu princípio, da sua infância, né? De tanto que hoje você transformou a sua dor, né? Em benefício
em acolhimento, em missão. Você transformou a sua Eu dor. falo que eu venho com uma missão de servir. Eu me falo assim com todo orgulho e com o maior amor do mundo. Eu sou uma servidora e eu nasci para servir. Você foi escolhida. Eu falo sempre, Laodiceia, você chega na PAI porque você trabalha com esse público-alvo, ou porque você escolhe, ou porque você é escolhido. A mãe, ela é escolhida por Deus para cuidar de uma estrelinha que Deus coloca na mão dela e fala assim, você vai cuidar disso daqui, né? E tem aquelas pessoas que Precisa escolhem. de apoio, né? E tem aquelas pessoas que escolhem cuidar, trabalhar com esse público. Eu escolhi trabalhar com esse público. Hoje eu tenho deficientes na minha família, mas quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha. Sabe? Só eu mesma Mas que ela tive trata essa... com tanto carinho que a gente vê que não... Mas, Maria Helena, eu vou falar uma coisa aqui, viu, Ale? Acho que tem que fazer 2 podcasts com ela. Tem. Porque essa história que você tá falando da PAI, a gente, assim, nós estamos aqui tão impactadas que a gente não quer sair do assunto. Mas você tem ainda mais uma outra missão. Tem. Que a gente sabe que essa é uma pasta, é um tema muito polêmico hoje, assim, muito... Eu falo hoje que virou, assim, uma epidemia. É o que está no auge Hoje, que é a questão da defesa da mulher. E você tem uma pasta que eu falo também que é uma outra missão, né? É uma bandeira muito difícil de levantar, de se erguer, porque nós sabemos como que está a situação hoje, né, da violência no Brasil, no mundo. Então, a gente sabe que é uma missão também que Deus colocou para você. E as mulheres precisam de pessoas assim como você, que não desiste, mas que acredita, né, que acolhe, que abraça, que vê ali na dificuldade, vê a solução, né? Então a gente sabe que você veio com essa missão da inclusão, mas também do acolhimento. Então, eu sei que você tem uma história grande para contar pra gente. Não vai dar tempo a gente falar sobre a questão da Secretaria da Mulher, você como secretária. Nós vamos marcar um outro momento para a gente falar exclusivamente sobre a Secretaria da Mulher. Você como secretária hoje. Porque as mulheres, inclusive, elas precisam e elas querem saber. Porque a informação hoje, ela muda. A informação, né, ela transforma. Então, a informação hoje é tudo. Então, assim, é muito importante você trazer isso pra gente. Muitas mulheres, às vezes, ainda não procurou, não conhece, né, não teve ainda oportunidade de conhecer. E nós sabemos que é todo dia, toda hora, inúmeras mulheres sendo violentadas. Então, às vezes, você trazer isso aqui no podcast, trazer os números, a secretaria, a rede de acolhimento que nós temos no município, que inclusive eu quero parabenizar que a rede está funcionando e funciona, né? Isso me deixa muito feliz. Saber que eu fiz parte disso lá atrás, no princípio do meu mandato, contribui muito para que isso, né, acontecesse, e eu fico feliz em hoje ter dado continuidade, isso está acontecendo e está em suas mãos. Então, assim, Maria Helena, vamos marcar um outro momento para a gente falar sobre isso. Deixa eu te falar, Laodiceia. Muito importante. E tem história, viu? Tem. Ela foi para Goiânia, fizeram um curso aí, tem uma história muito para ela falar sobre isso, que eu achei muito interessante. A gente estava conversando nos bastidores, não foi, Maria Helena? Que eu acredito que vai ser uma coisa assim, uma repercussão boa, né? Que a Secretaria da Mulher está trazendo, né? Então eu acho que vai ter que fazer outro podcast. Vamos fazer outro podcast. E você não deixe de comentar, de compartilhar, que o próximo episódio vem aí, tá? Com Maria Helena novamente, que nós vamos trazer e vamos falar sobre a Secretaria da Mulher, que é mais uma missão que ela tem e que ela está fazendo um trabalho extraordinário no município. E você precisa saber, você precisa compartilhar com mais outras mulheres também esse trabalho que existe, essa rede de acolhimento, de proteção à mulher que existe dentro do município de Novo Gama. Então nós precisamos conhecer. Ela, tenho certeza que ela não vai dizer não, que volta, né? Que volta. Vamos lá, gente, comenta aí. Volta, Maria Helena, volta, me ajude. Com muito elas prazer. podem também, Maria Helena, deixar as perguntas que elas gostariam que a gente fizesse para você. O próximo podcast, né? Tanto pela educação especial, eu vou ter o maior prazer de responder sobre deficiências, qualquer uma que seja elas, porque a gente a gente se preparou, né, para, digamos assim,
do estudo das deficiências. Então, pode perguntar às mães atípicas, eu sei que muitas mães atípicas, Sim. a maioria Tem das dúvidas. mães, 90% das mães atípicas do município, elas me conhecem, porque acaba passando, e é com a PAI, por ser uma instituição que atende os meninos, então uma sempre comunica com a outra. Né? E tem muitas dúvidas, viu, Marilena? Então, Tenho certeza que as mães irão A participar. gente não pode sanar, mas a gente pode contribuir com informação. Com informação. Com caminhos, né? Que a informação abre caminhos. Aí, assim, é isso que justamente. precisa, desse apoio. Às vezes não tem o conhecimento. Então, isso transforma, isso ajuda, muda, né? Isso. Contribui muito. Então, gente, ó, Maria Helena volta pro podcast, ela vai falar sobre a Secretaria da Mulher, sobre mulheres em geral, entendeu? Que ela também tem essa missão. E a gente precisa saber desse trabalho que está sendo, que está acontecendo e que virá aí muitas coisas aí ainda para as mulheres aqui do nosso município. Sim. Mas, Maria Helena, conta pra gente aí como que é você na cozinha. Ah, não. Como é que é você na cozinha, Maria Helena? Certeza que vocês querem saber. Nós quer. Nós estamos querendo descobrir, porque olha só, no podcast que nós fizemos aqui, nós recebemos uma pessoa de gastronomia, né? Isso. Gente, especialista em camarão, pensa. Ixi, a gente comeu camarão, foi Maria Helena. tudo de bom. Pois ela, minha filha, disse que dobrou os pedidos dela, porque eu vou Sério? ficar tudo doido no camarão. Então, você é bom na cozinha? O que você mais gosta? Você gosta de comer? cozinhar? É. Laudicéia, eu vou ter que falar a verdade, né? Porque Vai. eu prometi que não vou mentir. Eu não sei cozinhar. Sério, Maria Helena, olha só. Eu não sei fazer nada na cozinha. E na minha escola, onde eu trabalhava, que eu era diretora, a minha merendeira, ela me proibia de entrar na cozinha. Meu Deus, é um desastre. Porque às vezes que eu entrei, eu toquei fogo na cozinha, literalmente. Passar um ovo. E aí o fogaréu subia na frigideira, e aí eu assustava, jogava a frigideira no chão, caía com óleo e tudo. E ela dizia, pelo amor de Deus, Não entra. não entra na minha cozinha. Você quer o quê que eu Meu Deus do faço? céu. Então, gente, tá vendo? Maria Helena não sabe cozinhar. Então, convide a Maria Helena para a sua casa, para um café, para um jantar, para um almoço, mas não para levar ela para a cozinha, tá? Então, descobrimos. Mas Fico hobby muito seu. nervosa, fico muito nervosa quando eu chego perto de um fogão. Conta pra Fico gente muito um nervosa. hobby. O que você gosta de fazer quando tá tranquila, que tá ali? Vamos descobrir, gente. O que ela gosta, assim? O que você... Gosto de dormir. Olha, É mesmo? maravilha. Gosto. Isso é bom. Gosto de Cuidar dormir. da saúde mental, né? Dormir. Sim. Gosto muito de dormir, ficar em casa, dormir no domingo, passo o dia em casa. Domingo eu só vou à igreja, só à missa. O resto do dia eu gosto mesmo. Descobrindo, de ficar em gente. casa. Descobrindo a Maria Helena. Então tá, uma música. Qual é o estilo de música que você sabe? Sou eclética, adoro De de tudo. só. Mas eu gosto muito das... Eu estava falando, você acredita que nessa viagem para Goiânia, os meninos me perguntando isso, e eu falei, gente do céu, eu estou num momento de Scorpion, as músicas dos anos 80. Estou nesse momento. Mas eu adoro um modão sertanejo. Meu Deus, eu gosto. Gosto demais das mudas. Não os modão atuais, eu gosto daqueles modão mais antigos, sabe? Tem dias que eu me vejo assim, começando no Sinônimo e terminando lá no cabaré do Leonardo e Eduardo Costa. Entendi tudo. Adoro aquelas músicas, sabe? Que são uns modão mais antigos, né? Então, assim... Que tem letra. Bebê, o que você gosta? Mais gosta? Eu não sou de beber. Eu consigo tomar Fala uma assim, tacinha. bebê no geral. Eu gosto de café. Eu não gosto Bebê, de café. Não gosto. Eu já gosto de café, demais. Eu gosto de café também. Eu não gosto de café. Mas, assim, eu sou muito do social. Por exemplo, se você estiver tomando um vinho, Você acompanha. eu vou te acompanhar. Você está tomando uma cerveja, eu consigo tomar uma latinha, 2 latinhas, não mais que isso. E eu vou muito do que você... Assim, bebidas mais fortes Sei. eu já não consigo. Mas as mais próximas da gente, essas aí Tá, eu consigo. e a dança? Você deixou de lado? Ou você Não ainda gosta de um dancei. forró? Porque Eu você começou adoro. com balé, né? Adoro Aí, ó, pegar né?
ligar a televisão, pegar um cabo de vassoura e ficar dançando na Descobriu, sala. tá vendo? Contou, ela contou, Adoro. gente. Ó, se Ó. você chegar de surpresa na casa da Maria Helena, ela vai estar dançando, viu, gente? Não vai estar na cozinha, vai estar dançando. Eu gosto tanto de dançar que até bem pouco tempo, hein? Bem pouco tempo eu fazia um quadradinho de 8, de 4, sabe? Aquela dança Tu que é um dança quadradinho. mesmo? Olha isso. Descobrimos, gente. Cearense que gosta de dançar. Hoje não mais, né? Porque hoje a coluna já não deixa. Mas eu gosto muito de dançar até hoje. Helena, nós estamos finalizando. Pagode, forró, adoro. Nós queremos saber, pra gente finalizar, uma experiência na sua vida. Uma experiência de vida que te marcou para sempre. Olha, a experiência de vida que eu acho que me marcou muito mesmo foi na escola mesmo, no trabalho. Que tudo, Laodiceia, eu nunca disse não às propostas que me vieram. Se você falar, Maria Helena, vamos fazer isso, Vamos. eu não sei, não, eu desconheço essa palavra, não. Tudo eu quero testar. Tudo. Eu acho que tudo para mim tem que ser testado, porque aquelas coisas que eu acho que eu não vou conseguir são as coisas que mais me motivam a fazer. Ela gosta de Que desafio. eu gosto de desafio. E assim, a experiência que eu tive, para mim, o maior desafio foi sair da escola e ir para a PAI. Né? Esse foi o maior desafio, né? Foi a maior experiência de vida que eu tive, porque isso mudou totalmente a minha vida. Que Mudou bacana. mesmo. A PAI, ela é a minha vida, né? Mas ela mudou. Me mudou como pessoa, como ser humano, como mãe, como filho. Que hoje é uma missão, né, de vida. Mas, Maria Helena, você com toda essa experiência, com toda essa trajetória linda que nós assistimos aqui, que ouvimos aqui, todos os desafios, uma mulher aguerrida, forte, corajosa e que não desiste, viu, gente? Uma mulher persistente. Eu tenho certeza que ela vai ter uma mensagem especial para falar aí para você, mulher, que pensa em desistir, que começa algo e não termina e que fica ali, será se vou, será se não vou? Vai Olha dar que certo, história linda vai. de superação, desde a sua infância, da sua trajetória toda. Então, assim, a Maria Helena é uma mulher, um exemplo de vida, um exemplo de uma mulher aguerrida. E nós queremos ouvir, né, gente, uma mensagem especial para as mulheres que estão nos acompanhando, para todos que estão nos assistindo aqui dessa câmara. Você vai falar uma mensagem especial para todas nós, né? Então, eu gostaria de falar uma frase sobre superação. Nunca desista dos seus sonhos. Quanto maior for o seu sonho, quanto maior for o desafio, maior tem que ser a sua vontade de superar. E isso, não veja os desafios como algo para te derrubar, veja como algo para te levantar, para te motivar. E eu falo que sempre, seja você, sempre, seja motivadora do seu eu e do seu próximo. Quando você pensa no seu próximo como você, automaticamente tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil. E aquilo que você pensa que é tão difícil, como as portas que a gente bate, né, que se fecham pra gente. Mas sempre vai ter uma hora que uma porta vai se abrir. E se não abrir uma porta, que vai abrir uma janela. E aquilo que você consegue fazer pela porta, você consegue fazer pela janela também. Então, assim, os sonhos, eles são para ser vividos. Não deixe seus sonhos dentro da gaveta, dentro de um papel. Não, busque ele, porque você consegue. Nós, mulheres, somos super, super forte. E as mulheres não têm que pensar que a gente... Você falou uma frase, né? Eu estou falando um texto. As mulheres, a gente nasceu para viver vários momentos ao mesmo tempo. Nós temos um cérebro que pode funcionar até 100%. E às vezes nós temos um cérebro preguiçoso, que a gente passa a funcionar 2%, 3%, mas a gente nasceu para brilhar, e a mulher é forte, nunca se esqueça disso, e vai à luta, porque você consegue. Muito bem, que mensagem linda, né, Ale? Vamos finalizar? Vamos lá? Como que a gente finaliza? Sempre finalizamos o nosso podcast, queremos agradecer, viu, Maria Helena?
essa honra que você nos deu de recebê-la, de estar aqui com a gente, de compartilhar todos os seus conhecimentos e experiência. É tanto que nós vamos querer, né, repetir, Bis, queremos mais, porque não foi o suficiente. E nós voltaremos com Maria Helena no próximo podcast aí, gente, aguardem, que vocês ainda têm muito ainda para aprender com ela tem muito para compartilhar com a gente. Tem mesmo. Né? E juntas somos mais fortes. Aquela câmera lá. Aí. Juntas somos muito, muito mais fortes.